vamos lá se inscrever no canal, nós estamos no TikTok, Instagram, no YouTube, a gente tá em tudo quanto é lugar. Aproveitando que é Dia das Mães e a gente ama essa data, a gente reuniu um tema mega especial, que seria mães longe de casa. O que seria isso? É um grupo de mães que não se conversaram, nós fizemos as mesmas perguntas para elas e é lógico que as respostas são totalmente diferentes. Então se acomode, pega a sua cadeira, pega o seu bom sofá, abra o seu bom vinho, porque tá no ar Mães Longe de Casa. Meu nome é Camila, eu sou brasileira. Tá, e quanto tempo você tá aqui, Camila? 7 anos. Eu sou Ana e sou do Brasil. Tá, quanto tempo vocês estão aqui? Vai fazer 8 anos. Eu acho que... Linky. Where are you from? South Africa. South Africa. How long you been here? Almost 9 years. 9 years, long time. Meu nome é Paola Nóbrega, eu sou do Brasil, original do Rio de Janeiro. E quanto tempo você tá aqui? Eu cheguei em 2017. 2017. Então tem... Meu nome é Andréia, sou brasileira. Eu tô aqui há 6 anos. Minha gravidez foi maravilhosa, uma delícia, eu amei ficar grávida, foi muito gostoso, sensação maravilhosa, muito bom, muito delícia. No início foi tenso porque não foi planejado. Então, até hoje eu não sei como, a gente sabe como aconteceu, mas não sabe como o MacGyver entrou dentro de mim, né? Que foi um espermatozoide MacGyver. Mas minha gravidez foi muito tranquila, eu só sentia uma barriga crescendo. E trabalhei normal até a 38ª semana, não senti dor, não senti nada. I had 3. So, first pregnancy, baby had Down syndrome and a really bad heart condition, and he didn't survive, and he was born not alive about halfway through pregnancy. Second pregnancy was Hailey, and everybody thought, I'm gonna freak out because of the first pregnancy, and I didn't. Perfectly healthy pregnancy, perfectly healthy baby, no issues whatsoever. And then I was quite relaxed by the time I was going to be pregnant the 3rd time with Julie, and that was quite a complicated pregnancy. I think I was quite unfit, and I was healthy, but I was unfit, and she ended up, not because of that, but she ended up having lots of stuff, like she had a cyst in her brain, and she's fine now, but it was just a awful, stressful pregnancy. So one was a normal birth and the other one was a cesarean. So I've had complete opposites. Wow. Yeah. Eu tive 2, né? Então foram 2 bem diferentes, né? A primeira foi uma gravidez que eu era mais jovem, tinha 20 e poucos anos, né? Então eu tava num processo também de facilidades, assim, do corpo, né? E como mulher eu tava mais jovem, me sentindo mais disposta também. E então, na segunda gravidez, eu já estava 10 anos depois, com 36 anos, né? E foi uma gravidez um pouco mais problemática, porque eu quase perdi meu segundo filho grávida, então eu tive que fazer bed rest, então foram 2 gravidezes muito diferentes, tempos muito diferentes, né, João? Então eu acho, inclusive, que muitas mães passam por isso. Elas, quando tem mais de uma gravidez, elas sentem isso durante a gestação, né? Mas eu diria pra você que, do modo geral, eu fiquei muito feliz grávida. Eu me senti muito bem, muito, assim, plena. Né? Cheia de vida. Né? Para muitas mulheres, a gravidez parece que faz a mulher ficar linda, né? É verdade. Os hormônios vão... Eu acredito que o hormônio da beleza vem muito na gravidez, né? Principalmente se você aceitar essa gravidez. Se você estiver bem resolvido no sentido de aquilo é uma dádiva, aquilo é uma bênção, aquilo é muito legal pra mim. É claro que também tem um outro lado da história, né? Tem muitas mulheres que provavelmente não se sentem bem na gravidez. Mas eu tive essa bênção. Eu tive 2 gravidezes assim que eu me senti muito feliz, plena e linda. Eu realmente me senti muito bem. Planejada, ela nasceu de 37 semanas. Certo. No último dia teve um imprevisto, tivemos que fazer uma cesárea de emergência. Certo. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela ficou ótima depois, super saudável. Não, mas eu acho que o sentimento de mãe vai vir sempre o sentimento de culpa por tudo. É você não ter tempo pro seu filho, é você estar cansada depois do trabalho, é você sempre estar fazendo alguma coisa,
quando ele tá junto, quase não dá tempo de sentar para brincar junto, então o sentimento de mãe, sem romantizar, é um sentimento de culpa que sempre vai vir primeiro. Então, que a gente não pode estar presente em todos os momentos, de colocar a criança na daycare para poder trabalhar, para poder ter um descanso. Não é fácil, não, mas é maravilhoso. Sim. Não tem como. É ser guerreira, como diz a Luana Piovani, sem ser a Xena, mas continua sendo guerreira. E é saber o que é amor incondicional, é saber renunciar, é saber o que é se doar de verdade, aprender o verdadeiro significado de empatia, porque até então você tem uma empatia só das redes sociais, que é uma empatia fajuta, né? E é isso, renúncia, doação, sem palavras, para não chorarmos. It's a responsibility that I was not prepared for. It's not just, I think in your head when you're a little girl, and even when you become older and you want to have kids, you think, yeah, you can physically take care of a baby. You know, you can feed them, put them to bed, financially support them, but that's only a small part of it. It's the emotional responsibility, because there's a human. Like everything they are, they're learning from you. Everything they do because they heard it from you or you've taught them about it. And it's a huge responsibility. So it's not nearly as romantic as the books. It's very stressful, but it's beautiful. Ai, o que é ser mãe pra mim? Ser mãe é aprender muito, ter muita humildade também, porque quando você coloca seres nessa vida que supostamente você estaria muito preparada, vamos dizer assim, para educar, você acaba sofrendo uma educação revés. Você tem que aprender muito a lidar com dificuldades que aquela criança te trouxe, com desafios, com alegrias também, por que não? Porque ser mãe é realmente muita alegria que vem na nossa vida. Mas é óbvio que com os desafios faz a gente ter que ter humildade. A gente tem que muitas vezes rebaixar um pouquinho o que é. Eu acho que tem que ser assim, eu quero que você seja assim. Pelo contrário. Quem é você? Como eu posso te ajudar? Quem é essa criança que chegou pra mim? Então eu acho que é aprender bastante. É isso que é ser mãe. Olha, a maternidade, ainda mais morando fora, é bem desafiadora. Eu trabalho em casa, então eu tenho a oportunidade de trabalhar e cuidar da minha filha. Isso é um privilégio, mas não é fácil. Nós temos dificuldades como qualquer outro trabalho, como qualquer outra mãe. E eu acho que o ponto principal, o que deixa a situação ainda mais difícil, é a gente não ter uma rede de apoio. Então, isso torna a maternidade um pouco mais difícil. Você não tem ajuda, você não tem suporte de família, suporte de vó. É você não ter o amor, que é o mais importante. O amor de vó, o amor de tio, o amor de primos, o amor... Eu tenho família aqui e o meu filho tem amor, mas quando os meus pais vieram, o amor de vó e de vô é totalmente diferente. O suporte que você tem quando teu filho fica doente e você tem com que deixar, e muitas vezes a gente tem que faltar no trabalho para ter que ficar com o filho, porque a gente não tem uma vizinha, a gente não tem uma pessoa que, ainda mais na vida corrida aqui da Austrália, que todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo tem a sua rotina. É difícil uma pessoa poder parar para poder te ajudar. Então eu acho que essa é a parte mais difícil. Sim. E pra mim, não foi um bicho de 7 cabeças. Não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Você só tem que aprender que se você não tiver rotina de verdade desta vez, né, depois desse novo mundo, nada vai pra frente. Se a privação de sono é ruim, vai ficar pior. Se a amamentação tá ruim, vai ficar pior. Tudo que você sente, porque quando você é mãe, tudo parece que amplifica mais. Então, se você não tiver
como que eu vou explicar? Se você não conseguir conciliar com um pouco de pessoas que ainda estão à sua volta, né? Porque nem todo mundo entende, depois que você é mãe, o que você precisa, que você realmente precisa de ajuda. Você não precisa oferecer, que você tem que chegar lá e fazer. Às vezes a mãe fala assim, não preciso de ajuda. Mas na verdade, se você chegar lá, levar um kit de marmita e lá chegar, vou limpar aqui sua casa, deixa eu segurar seu filho para você tomar um banho que você não conseguiu hoje. Eu acho que essa é a parte difícil. Mas não é um bicho de 7 cabeças não, você consegue se virar. Good question. So in South Africa we have domestic help. That means most people of middle class upbringing like myself would have had a maid growing up, and this maid would generally live in your house. So even though she didn't raise you, she cooked and she cleaned, so your mother was available to do all the mother stuff. In this country, you are the mother, you are the cook, you are the cleaner, you are everything. So I think if I had kids in South Africa and then I immigrated, it would have been a lot more stressful for me, because then you're already used to all of that and then it goes away. But I only became a mother in Australia, so I don't know any different. But it's two very different scenarios. My sister has kids over there. If she comes over here now, she would find it very hard, because she has family around her. She has support at home with cooking and cleaning and stuff. None of that exists here. So it's not only the physical side of mothering, it's also we have to work. Both of us have to work for an income. So if there's anything happening at the school or anyone is sick, it means you can't work. So it's I think if you were born in Australia and you had children in Australia, you would probably think it's the greatest place on earth to have kids. As an immigrant, I think Perth probably is the greatest place on earth to raise kids. Eu acho que a dificuldade maior tá quando você acha que você tá fazendo uma coisa certa, deixando a criança feliz, e você se surpreende ou ela mostra pra você que ela não está feliz. É quando você acha que a maneira que você está entregando uma orientação, um ajuste, um pedido, ela vai e te rebate de uma maneira que não é muito legal. Esse é o desafio maior. É quando você começa a entrar na negativa de ser mãe. Então aí você tem que rever muitos conceitos, né? E aí você tem que falar assim, caramba, como é que eu vou navegar nisso aqui? Essa criança tá me dando desafios que eu não estava preparada, né? Então por isso que é aprender constantemente. É como que você flui sem deixar um ruído para que depois, mais lá na frente, isso vire um trauma. Eu acho que o desafio é não gerar trauma naquela criança e também abrir o campo para que você faça uma troca. Porque se você quiser só educar e ser restrito demais, caga, né? Provavelmente aquela criança vai depois te dar um trabalho bem maior, né? E com relação a morar aqui fora, ser mãe aqui fora? Olha, eu quando vim com os dois pra cá, Caio tinha 3 anos e meio e Lucas era um adolescente com 14 anos e meio. 13 anos e meio, desculpa. Primeiro assim, eu amei aqui. Então pra mim foi uma descoberta de, nossa, eu tô num lugar super legal, eu vou me vestir de uma pessoa que eu tô super happy num lugar maravilhoso, então eu vou mostrar pra essas crianças que isso aqui é maravilhoso. Então eu sempre encarei isso, estar no exterior, porque eu precisava motivar todo mundo a achar que isso aqui também era muito legal, né? Então pra sobreviver aqui e ser mãe no exterior, a única coisa que eu acho que as pessoas podem fazer pra ter mais sucesso, pelo menos eu senti esse sucesso, é se certificar que você está numa community, uma comunidade que tem mulheres passando pela mesma situação que você. Como é que você troca com elas? O que você aprende? Quais são as questões de se virar? Porque a gente não tem vovó, a gente não tem tio, tia. Sem rede de apoio, praticamente. Exatamente. Mas quando você chega aqui, João, se você for cabeça aberta, open mind, você vai ver que tem gente aqui que pode fazer sua vida mais fácil. Sim. E amiga, né? Exato. Se você se isola, você vai experimentar uma dificuldade bem maior. Então acho que é você ter um senso de community fora do seu país. É você abraçar isso e deixar ser abraçado. Eu acho que ser mãe no exterior é encontrar uma nova zona de conforto
que não é a sua família original, mas que pode ser uma extensão de uma outra coisa. Né? Então tem que abrir muito a cabeça e o coração. Dói demais. Não ter esse contato com a nossa família diariamente, não ter esse contato com os avós, com os primos. Então a nossa filha, ela acaba conhecendo a nossa família pela tela, e isso dói bastante. Acho que é a parte mais difícil. Você não tem ajuda, você não tem suporte de família, suporte de vó. É você não ter o amor, que é o mais importante. O amor de vó, o amor de tio, o amor de primos, o amor... Eu tenho família aqui e eu tenho... O meu filho tem amor, mas quando os meus pais vieram, o amor de vó e de vô é totalmente diferente. O suporte que você tem quando teu filho fica doente e você tem com que deixar, e muitas vezes a gente tem que faltar no trabalho para ter que ficar com o filho, porque a gente não tem uma vizinha, a gente não tem uma pessoa que, ainda mais na vida corrida aqui da Austrália, que todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo tem a sua rotina. É difícil uma pessoa poder parar para poder te ajudar. Então eu acho que essa é a parte mais difícil. Sim. E os desafios ou dificuldades, para mim foi mais no início. O desafio de ser mãe, de ter descoberto sem ter sido planejado, descoberto sem ter um visto permanente aqui na Austrália, então já foi mais difícil ainda. É difícil você não ter uma rede de apoio que você possa correr, porque além de você ter... É legal você ter o seu marido, mas ele também é pai de primeira viagem, ele não sabe como ser um parceiro que ocupe todo aquele espaço. Time. I think time is my #1 challenge, because like I said, I have to work, which means you're rushed in the mornings to get out and to get the kids out. You're rushed to get home. Like right now, Eddie had to pick them up. He's feeding them, he's bathing them. I'm sitting here chatting to you, which is great, but I'm going to have to go home and put one of them in bed. Yeah. I think a big one for me is I'm very close to my family, and it's the challenge between the life that I imagined I would have one day versus the one that I have at the moment, because I grew up very close to my cousins and my brothers and sisters. So I always imagined my kids growing up with their cousins and extended family and everybody doing holidays together and Christmas together, and my kids don't have that. So I need to, one of the challenges is creating that village for them. Eu acho que a dificuldade maior tá quando você acha que você tá fazendo uma coisa certa, deixando a criança feliz, e você se surpreende ou ela mostra pra você que ela não está feliz. É quando você acha que a maneira que você está entregando uma orientação, um ajuste, um pedido, ela vai e te rebate de uma maneira que não é muito legal. Esse é o desafio maior. É quando você começa a entrar na negativa de ser mãe. Então aí você tem que rever muitos conceitos, né? E aí você tem que falar assim, caramba, como é que eu vou navegar nisso aqui? Essa criança tá me dando desafios que eu não estava preparada, né? Então por isso que é aprender constantemente. É como que você flui sem deixar um ruído para que depois mais lá na frente isso vire um trauma. Eu acho que o desafio é não gerar trauma naquela criança e também abrir o campo para que você faça uma troca. Porque se você quiser só educar e ser restrito demais, caga, né? Provavelmente aquela criança vai depois te dar um trabalho bem maior, né? E com relação a morar aqui fora, ser mãe aqui fora? Olha, eu quando vim com os dois pra cá, Caio tinha 3 anos e meio e Lucas era um adolescente com 14 anos e meio. 13 anos e meio, desculpa. Primeiro assim, eu amei aqui. Então pra mim foi uma descoberta de, nossa, eu tô num lugar super legal, eu vou me vestir de uma pessoa que eu tô super happy num lugar maravilhoso, então eu vou mostrar pra essas crianças que isso aqui é maravilhoso. Então eu sempre encarei isso, estar no exterior, porque eu precisava motivar todo mundo a achar que isso aqui também era muito legal, né? Então pra sobreviver aqui e ser mãe no exterior, a única coisa que eu acho que as pessoas podem fazer pra ter mais sucesso, pelo menos eu senti esse sucesso, é se certificar que você está numa community, uma comunidade que tem mulheres passando pela mesma situação que você. Como é que você troca com elas? O que que você aprende? Quais são as questões de se virar? Que a gente não tem vovó, a gente não tem tio, tia.
Sem rede de apoio, praticamente. Exatamente. Mas quando você chega aqui, João, se você for cabeça aberta, open mind, você vai ver que tem gente aqui que pode fazer sua vida mais fácil. Sim. E amiga, né? Exato. Se você se isola, você vai experimentar uma dificuldade bem maior. Então, acho que é você ter um senso de community fora do seu país. É você abraçar isso e deixar ser abraçado. Eu acho que ser mãe no exterior é encontrar uma nova zona de conforto, que não é a sua família original, mas que pode ser uma extensão de uma outra coisa. Né? Então tem que abrir muito a cabeça. Muitos desafios, né? A maternidade em si, ela traz com ela muito desafio, noites e noites e noites sem dormir, mas no final tudo vale a pena. As dificuldades de estar morando fora e ter um filho é justamente essa, do nosso ponto de apoio, né? Da nossa rede de familiares, não estar por perto. Isso é frustrante, mas ao mesmo tempo essa oportunidade de conseguir estar com ela muito mais tempo do que eu estaria se eu estivesse no Brasil, eu acredito que para mim isso seja uma vantagem pelo fato de que eu tô conseguindo dar para ela toda a minha presença, né? Como mãe, eu consigo dar para ela o que talvez no Brasil eu não conseguiria. Então toda a educação dela, todos os erros e acertos que eu tive com ela, tudo isso foi possível pelo fato de eu estar ali 100% do tempo com ela. O privilégio é a qualidade de vida que a gente tem aqui, de você... Qualquer esquina na Austrália tem um parquinho e tem uma estrutura legal para você ter seu filho, coisa que lá em São Paulo é bem difícil. Você ter um parquinho estruturado que você pode ir, que você pode deixar a criança e ela não vai se machucar, a não ser que ela caia. Mas assim, por conta de brinquedo mal, que não tem manutenção. Mas a qualidade de vida que a gente tem aqui é muito maior, a segurança conta muito. Segurança é uma das melhores coisas, assim, porque eu tenho certeza que eu posso sair pra praia com o Léo e ele pode ir pra areia, ele pode ir pra água, eu posso ficar na areia e tá tudo bem. Nada vai acontecer. A segurança e a qualidade de vida é a melhor coisa que nós temos aqui. Privilégio. No meu caso, eu tive a vantagem e o privilégio de trabalhar como babysitter de 4 crianças antes de ser mãe. E isso me ensinou e me mostrou que a cultura que eu vivenciei naquele momento, enquanto eu trabalhei com as crianças, né, me ajudou a ver que ser mãe não é só pegar, parir e dar para sua mãe criar, sabe? Me ensinou que você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos, sim. Você precisa dar prioridade à sua família, sim. E que a sua família, principalmente, vem em primeiro lugar seu marido e seu filho. E depois, né, eu não estou dizendo que a gente deve deixar de honrar pai e mãe, mas que no Brasil eu acho que vira bate tudo no liquidificador e é tudo junto e você acaba perdendo o sentido e perdendo a prioridade. Safety. It's the number one privilege that we have in this country. That I think, again, if you were born and raised here, you could find a lot of negatives about how it's gone backwards in the last 20 years and crime and blah, blah, blah. You have no clue what crime is. You have no clue what it is to be afraid if you're home alone. I've been here 9 years now, I have not been afraid to stay home alone by myself or with my kids once when my husband travelled. Not once. I have never once felt unsafe in my own house. That's great. Once. And I think that's like the biggest privilege, is just to realize that the safety factor, but also just from an accessibility and traveling point of view, like that if you have a South African passport, you are restricted from working in a lot of countries unless you jump through plenty of hoops. Whereas if you have a Australian passport, there might be a lot more opportunities, for that sort of stuff when you grow up. So Eddie and I always say, it's so corny, I'm going to say it anyway,
we're planting trees under which shade we will never sit. So it's rough for us, but they'll never know the struggle. No. Like they're just going to sit under the shade because we already planted the trees for them. Eu acho que o privilégio é você preparar as crianças para a diversidade, porque é cultura diferente que tem, é língua, né, que a pessoa aprende, ela tá se preparada pelo mundo, né? E por exemplo, aqui na Austrália eu experimentei cultura diferente, muita diversidade. Então eu acho que é isso, é preparar essas crianças no sentido de, olha lá, eu tô aberto para qualquer coisa, né? E em contrapartida, existe a desconexão da terra natal. E aí, obviamente, a gente está privando um pouco essas crianças também de estar crescendo no berço e na cultura deles perto da quê? Da família original. Sim. Então, acho que sempre vai ter um contraponto que você vai ter que saber administrar. Seja avó, avô vindo aqui, visitando, ou você indo lá levar. Mas o fato é que é óbvio que perde um pouco essa conexão, né? Eu acho que isso é o que falta, fica faltando no... Olha, justamente esse. O privilégio é quando a gente consegue fazer o nosso melhor para o nosso filho. Mesmo errando, a gente aprende e não tem certo nem errado, né? Cada mãe faz aquilo que pode com as ferramentas que tem. É importante para mim hoje esse fato de trabalhar em casa, pelo fato de eu conseguir olhar ela todos os dias. No Brasil eu não teria essa oportunidade, no Brasil certamente ela estaria na escola todos os dias, eu precisaria de outras pessoas para conseguir pegar ela na escola, para conseguir cuidar dela, e aqui eu tenho essa flexibilidade. Então para mim esse é o maior privilégio, assim. Não sei como é no Brasil, porque eu nunca fui mãe no Brasil, mas aqui... Não, porque eu aprendi muito sendo babysitter e foi muito bom pra mim hoje como mãe. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mãe, me julgar uma mãe muito boa, comparando com quando eu paro pra pensar como eu seria se fosse no Brasil. Eu não ia conseguir fazer metade do que eu fiz aqui. Legal. Seria impossível, porque eu aprendi demais. Isso é bom. Eu aprendi que criança tem que ter rotina, e no Brasil a nossa cultura não tem rotina. Não. A gente não entende porque as crianças têm muitas birras, que na verdade não são birras. São comportamentos. Uns comportamentos que são totalmente explicáveis porque eles são totalmente imaturos. No. I wish I could mix them up. And yeah, I just wish I could have the safety and the opportunities of Australia with the community and the closeness of the South African community. I wish I could mix it up. But if I had to choose between the safety and the opportunities versus that, for myself, if I wasn't a mother, maybe I'd go back. But I have 2 little girls. I won't make that choice for them. Ou em qualquer outro país, né? É porque assim, pra mim, Paola, eu não penso em voltar atrás em nada na minha vida. Isso é perfeito. Mas, pra mim é sempre vão pra frente. Sim, eu não penso em voltar pra trás em nada. Mas eu, obviamente, faria tudo de novo. Não pelo fato de que hoje eu consigo conciliar a minha rotina. Eu consigo ter uma rotina produtiva e consigo cuidar da minha filha. Consigo no meio do dia parar o que eu tô fazendo e levar minha filha no parque, consigo levar e buscar ela na escola, consigo conciliar a rotina dela com o meu trabalho. Então pra mim é muito importante esse vínculo que eu tenho com ela. No Brasil eu não teria essa flexibilidade e essa disponibilidade. Então estar aqui com ela pra mim é um grande privilégio. Quando nós não tínhamos o Léo, a gente tava todo final de semana em festa, com amigos, e todo final de semana a gente tinha alguém, e depois que o Léo nasceu, todo mundo desapareceu. A gente achou que seria tipo um crescimento junto com os amigos, e na verdade não foi. A gente meio que ficou muito sozinho, foi bem complicado. A maioria das pessoas não desapareceram.
A gente achou que ia ser diferente, mas também tem que a nossa rotina mudou, a gente não pode mais sair à noite, entendeu? Então, assim, a criança tem horário para dormir, tem que comer, claro que tem os dias que isso não acontece, né? Vai dormir mais tarde, vai fazer não sei o quê, mas muita gente desapareceu. Childcare é mais acessível. Ou o visto permanente, porque aí eu teria acesso a childcare, né? Porque com o desconto do governo tudo ficaria mais fácil. Às vezes, mesmo sem a rede de apoio, pelo menos o childcare é uma rede de apoio maravilhosa. Você paga para deixar seu filho lá, você tem controle, você tem câmeras para saber se as pessoas estão tratando seus filhos bem ou não. Então, só isso aí eu acho que já melhorava muito. Cheap domestic help. I don't know if the Australian government can approve that anytime soon. Probably not. Probably yes, no. No. Asking for help when you need it. And I think if I could go back in time to make sure that there were certain things done before I have kids, is I would have maybe set up my community a little bit tighter. You know, you have friends but they don't have kids, so it doesn't, just to create that safe base to help you raise the kids. Talvez na época que eu cheguei, por exemplo, eu vim para fazer um mestrado. Aí eu já fui numa pegada de eu não tenho tempo, né? Eu tenho que estudar muito, tenho que trabalhar, tenho que cuidar de casa. Eu acho que eu talvez não me cobraria tanto em chegar fazendo mestrado de cara. Porque isso é uma das coisas que pegou pra mim em termos de tempo com os filhos, né? Mas como eu tenho um marido que me ajuda muito, é uma pessoa muito firme no sentido de me dar o contraponto do que eu preciso, isso me ajudou bastante. Mas eu me cobrei muito, eu sofri um pouco. Porque eu não tinha tempo, e o que eu tinha que fazer, como é que eu ia dar conta das crianças, da casa. Então eu fiquei um pouco enlouquecida em alguns momentos. Talvez era um ajuste, né? Uma coisa que eu poderia ter feito para me ajudar mais, ser menos exigente comigo. Dizer que eu tinha que ser super estudante, super mulher, super mãe, né? Que a gente entra nessa pirada. Loucura. E aí eu acho que isso poderia ter me ajudado mais se eu não tivesse, talvez, me cobrado muito. Eu tive a Missy no meio da pandemia, onde estava tudo fechado, onde ninguém entrava, ninguém saía daqui do país. Foi muito difícil essa fase pra mim, porque eu não tive a nossa família aqui perto, né? Os meus sogros, eles com certeza viriam. A minha mãe, eu acredito que também viria, pra ficar comigo no período que é, querendo ou não, mais difícil pra toda mulher, que é quando o bebê sai do hospital, que você não sabe muito bem o que fazer, como seguir. Então eu não tive essa ajuda. Então, pra mim foi bem difícil aprender a ser mãe no meio de um caos que a gente não sabia quando ia terminar. Sim. Garra. É uma mãe guerreira, é uma mãe que tem garra, é uma mãe independente. Eu acho que todas as mães amam seus filhos, assim, todas as mães são guerreiras, mas aqui a gente tem... A gente não tem o suporte, a gente não tem ajuda de família, a gente não tem com quem contar. É se adaptar novamente ao novo mundo. Porque quando eu cheguei aqui, foi uma adaptação. Depois de ser mãe, você tem que se adaptar tudo de novo, porque você perde tudo que você tinha antes. Você se renova, você é uma outra pessoa, você nunca vai voltar a ser quem você foi. E isso às vezes tem algumas mães que não conseguem entender. Você nunca vai ser quem você foi antes de parir. I think foreign mothers, as in people who raise their kids outside of their home countries, are brave beyond belief. And I don't think if you are not a mother raising small children in a country that is not where you are from, if you're like a recent immigrant, like you have small kids and stuff, if that's not you, you won't know how brave that mother has to be day in and day out to just do day-to-day things and keep her head up for the sake of the children. Beautiful. Deixa a cabeça aberta. Cabeça aberta. Porque você vai encontrar coisas muito diferentes realmente de onde você veio. Você tem que ter empatia pra caramba pra entender o lado de lá, porque é uma cultura completamente diferente da sua. E eu acho que muita resiliência nesse sentido, né?
de como que você se encaixa nisso para você não desistir disso, né? Então, seja cabeça aberta. A maternidade é muito solitária. Nossa. Essa é a frase que resume. Porque por mais que você esteja preparado, por mais que você esteja com rede de apoio, a maternidade em si é muito solitária. São noites sem dormir, são dias que parecem que não vão passar nunca. É muito difícil quando o bebê chora e você não sabe por quê, quando você precisa dar atenção, mas você não pode, quando você quer ser uma mãe mais presente, mas infelizmente você não consegue conciliar tudo. Cada mãe oferece aquilo que pode, não existe certo, não existe errado, existe mães tentando o seu melhor que podem. Então, estar com ela, me redescobrindo, para mim é um grande privilégio. Hoje eu consigo entender todo o processo de aprendizado, todo o meu processo de autoconhecimento, e é muito amor, mas também é muito desafiador. Sim. Com certeza. Com certeza, faria tudo de novo. Por mais difícil que tenha sido o nascimento do Léo, ele nasceu com lábio leporino e foi bem difícil pra gente, porque foi um baque que a gente não sabia na gravidez, mas assim, faria. Arrasou. Sim, com certeza, sem dúvidas. This is an interesting one because I heard somebody say this on social media and I thought, it's controversial, but I agree. So, if I knew how hard it would be, not just to be a mother as an immigrant, but just to be a mum, would you do it again or would you not have kids? I probably wouldn't have had kids. But if I knew my kids, if I knew who they would be, and I had to make the decision again, I'd make the decision in a heartbeat. So, yes, of course, we would do it. Com certeza! Talvez com pequenos ajustes de um aprendizado, porque tudo a gente, óbvio, vai ter aprendizado. Sim. Mas óbvio que eu faria tudo de novo. Sim. Faria. Você não tem o que falar. É foda, né? Quando a gente é mãe, a gente não tem muito o que falar. Acho que a gente mais começa a ver o outro lado, né? E acho que é isso que você vê hoje, que sua mãe fez... Guerreira fez... demais. Uma pessoa que eu sinto muito falta por ela estar no Brasil. Uhum. Minha mãe é demais, minha mãe é muito guerreira, minha mãe é super nova, minha mãe é ariana, ela não chora. Chora, só que pensa que ele chora, elas acham que ele chora. Ela é uma pessoa muito forte, muito forte. Minha mãe é maravilhosa. A mensagem que eu tenho é que muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Hoje eu sou eu por conta da sua força, do que você sempre me ensinou. Obrigada. Gratidão, porque depois que você é mãe, você entende o porquê de tudo que foi feito na sua educação. Você entende o porquê dos nãos, porquê do sim, e você passa a dar muito mais valor, tanto ao seu pai quanto à sua mãe, mas a sua mãe mais ainda, porque eu acho que a mãe ela sempre tá ali muito mais, eu acho, né? Não tem comparação, não. A mãe sente tudo, ela aprende a ser sensitiva sem estar ali, né? Exatamente. Ela é foda. É muito foda. Então é isso. É gratidão por tudo que ela ensinou e eu não entendi. E hoje, como mãe, eu entendo. There was this song from the Spice Girls, which I just think is the corniest song in the world. Mama. Correct. It's so nice. But the other day when we got to daycare, it was playing on the radio, and after like the first verse, Hayley started singing it, and I just realized it's such a corny song, so I'm not even gonna like get it stuck in my head, but it's so true. And I have actually told my mom this before, but the message is just
you don't know what your mum does and what she goes through until you are a mum. And the message is just thank you, because there's been so many days, so many early mornings, so many pickups and drop-offs and holidays, and so many times that she spent money on me and not on herself. And you don't know any of that until you have to do it one day. And yeah, it's just you're very ungrateful when you're a child. And you're very grateful for your mum when you're older. And I'm very grateful for my mum. Oh, beautiful. Você foi a melhor que você pôde no seu tempo e da maneira que você soube ser mãe. E eu só enxerguei isso depois que eu virei mãe. É foda, né? É. E eu não sou mãe, mas já tô quase chorando. Então mãe, você foi perfeita! Desculpa se eu mostrei pra você várias vezes que não. Mas é óbvio, tem que ter empatia. Gente, ser mãe é isso. A gente nunca vai acertar completamente, mas a gente tem que ter reconhecimento da mãe. Mãe, te amo. Uma mensagem para a sua mãe. Mãe, eu quero te dizer que eu te amo muito e que depois que eu fui mãe, me tornei mãe, eu te amo muito mais. Você é muito importante pra mim, tudo que você fez foi muito valioso pra mim. Todos os momentos difíceis que nós passamos juntas, nesse momento eu consigo entender cada atitude sua, eu consigo entender cada momento, e é isso, eu te amo muito, espero que eu possa ser uma mãe tão maravilhosa quanto você foi pra mim.